Caros estudantes, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui no canal Conversando sobre História para conversar hoje sobre a queda do Império Romano, né? A crise e a queda do Império Romano. Um assunto muito importante na área da história e assunto que nos ajuda a entender a Idade Média também, o início da história medieval, né? Então nós estamos em busca da Idade Média, como nos diz o historiador Jacques Le Goff. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero mandar um abraço, enviar um abraço para o Leonardo e o Eduardo, que estão em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, acompanhando o nosso canal aqui. São dois grandes estudiosos de história. História é a ciência que estuda o ser humano e suas ações ao longo do tempo e no espaço, como nos diz Mark Bloch. Então fica aqui o nosso registro, o abraço. Então, sem mais conversa, vamos lá para o nosso tema, a queda do Império Romano, né? A crise e a queda. Eu utilizei nesse estudo algumas referências bibliográficas, está aqui, né? Grécia e Roma, o livro do Pedro Paulo Funari, que é um especialista em história antiga. Utilizei História Antiga, Grécia e Roma, a formação do Ocidente, da Flávia Eyler. Utilizei esse livro do Perry Anderson, historiador inglês, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, e esse outro livro aqui, História Medieval, do Marcelo Cândido da Silva. Tá? Fica aqui algumas referências que nós utilizamos para o estudo de hoje. Bom, primeira questão que nós precisamos saber para compreender esse assunto a crise é formada por um conjunto de fatores. Tá? Não existe um fator pontual ali, o único que determinou a crise do Império Romano. Até porque ela é uma crise que se inicia lá por volta do século III. Eu estou situando aqui em 230, 235. E ela vai até o século V, quando o Império Romano do Ocidente ele vem abaixo, tá? Então ela é formada por um conjunto de fatores que, articulados, eles vão desmantelar, eles vão corroer, eles vão derrubar o Império Romano. Agora, a gente tem que ter um cuidado aqui, por isso que eu coloquei a palavra crise entre aspas, porque a gente sempre pensa a crise como uma decadência, um momento terrível, de penúria, de declínio, né? Mas a crise também em história, ela pode ser pensada como um momento de transformação. Tá? Então existe a crise ali, depois essa crise aí ela criou um cenário para que ocorresse uma transformação. Tá? Então a gente tem que pensar assim, a história do ponto de vista de modo processual. Então aqui eu fiz esse recorte histórico, outros podem ser feitos. A gente sabe que em história o recorte é necessário para nos situarmos no tempo. Então o recorte ele serve para facilitar a nossa compreensão. Então eu utilizei aqui... A gente sabe que o Império começa lá em 27 a.C., com o Imperador Otaviano, Otávio Augusto, né? E ele vai até 476 depois de Cristo, quando tem o último imperador Rômulo Augustulus, né, o pequeno Augusto. Ele é derrubado pelos bárbaros Érulos. Mas eu selecionei esse recorte aqui de 235 a 476. Tá? Esse é o período da crise, é o período que nos interessa, é o período que vai nos orientar em relação à crise e à queda do Império Romano. Tá? Aí nós temos um desmantelamento gradual durante esse período. Então vamos seguir adiante. Aqui os fatores que eu elenquei. Tá? Tem esses fatores aqui. Por volta ali do ano 150 depois de Cristo tem uma estabilização nas fronteiras do Império Romano. Né? A gente sabe que Roma se expandiu a partir do período republicano.
eu sempre situo as guerras púnicas, né, as guerras entre romanos e cartagineses, como o grande divisor de águas. A partir de então, Roma se transforma na potência do Mediterrâneo. Então, no período republicano, que tem essa expansão da cidade de Roma e essa expansão dos domínios romanos. O ano de 146 a.C. é uma data fundamental. Por quê? Porque os romanos derrotam finalmente a cidade de Cartago e conquistam lá a Grécia. Então, ao derrotar Cartago, os romanos passam a dominar não só o Mediterrâneo, mas também a Lusitânia, que é ali a Península Ibérica. E a partir dessas conquistas e dos domínios territoriais, os romanos terão acesso a muitas riquezas, né? O espólio de guerra, o butim, terão acesso a essas riquezas aí. E a principal riqueza, né, tem ouro, prata, alimentos, roupas, armas, vários tipos de riqueza ali. Mas a principal riqueza, a principal coisa que os romanos vão conquistar são os escravos. Mas como assim coisa? Não são seres humanos? São seres humanos, mas no momento que eles se tornam escravos, eles estão destituídos da sua condição humana. O escravo é um objeto, ele é propriedade de alguém. Essa é a conceituação de escravo. Escravo é uma mercadoria, é coisa. Então, o principal bem que os romanos vão obter com essas guerras de conquista são os escravos. Por quê? Porque o escravo é uma riqueza que gera mais riqueza. O escravo vai trabalhar na agricultura, vai criar gado. O escravo vai ter uma especialidade, ele vai ser uma mão de obra especializada, pode trabalhar na metalurgia, pode ser um grande arquiteto, pode ser um construtor, pode ser um carpinteiro. Então esse escravo ele vai gerar riqueza. E aqui a gente tem que entender a lógica, né, da grandiosidade de Roma, da cidade e dos seus domínios, do seu território. Esse escravo vai gerar riqueza para os romanos. E ao mesmo tempo que ele está gerando riqueza, construindo estradas, construindo pontes, construindo edifícios, construindo monumentos, né, o Coliseu é construído com mão de obra escrava, ao mesmo tempo que ele está construindo o império, o escravo ele vai liberar o cidadão romano para lutar no exército. Por quê? Porque para lutar no exército tem que ter alimento, tem que ter uma logística, tem que ter um suporte. E quem vai possibilitar isso é o escravo, que vai produzir alimento, que vai fazer armas, que vai dar uma sustentação na retaguarda para que os homens livres lutem a favor de Roma. E aqui a gente estabelece um fluxo, né? Os romanos vão estar lutando, obtendo riquezas, obtendo escravos, os escravos vão estar produzindo mais riquezas, e Roma vai estar expandindo e Roma vai estar crescendo. A partir de 150, o império se torna muito grande, e agora a grande questão para Roma é manter essas conquistas. É manter, porque conquistou, agora tem que manter. Quer dizer, nós temos romanos lá na Grã-Bretanha. Nós temos, por volta de 50 a.C., o Júlio César conquistou a Gália, que é onde fica a França hoje ali. Quer dizer, os romanos conquistaram o norte da África, o Egito, a Lusitânia, a Grécia. Agora tem que manter todo esse território grandioso. E isso tem um custo altíssimo. Altíssimo, tanto para administrar quanto para manter esse corpo burocrático, manter esses militares controlando esses territórios. Tá? Então aqui por volta de 150 tem a paralisação da expansão, cresceu demais e tem que manter isso aí, manter o território. Outro fator da crise são as invasões bárbaras que nós vamos ver ao longo da conversa aqui, e eu botei entre aspas porque a gente tem que ter um conhecimento acerca desse termo invasões. Né? Porque nem todos os bárbaros que atacaram Roma eram invasores. Nós vamos ter bárbaros ali que são associados aos romanos e romperam a sociedade. Tá? Então,
Bárbaros que já estavam dentro do território romano com consentimento dos romanos, então não são invasores. Agora tem outros que estão fora das fronteiras e estão atacando ali, estão pressionando essas fronteiras, aí sim, invasores. Nós temos um crescimento do cristianismo, isso aqui é fundamental, fundamental, nós que estamos em busca da Idade Média, compreender isso. O momento de crise e de desestruturação do Império Romano é, ao mesmo tempo, um momento de ascensão e consolidação do cristianismo. Ainda que esse cristianismo seja romanizado, né? A cristianização do Império Romano. Não, é a romanização do cristianismo. Mas é um movimento contrário. Enquanto o Império desce, o cristianismo sobe. Tá? É a ascensão de um e o desmantelamento de outro. A anarquia militar, né? Porque tem guerras internas, guerras fratricidas, né? Entre romanos contra romanos. Então aqui a gente já pode perceber que existem fatores externos e fatores internos. Um vem batendo no império por fora e outro vem corroendo o império por dentro. Os bárbaros vêm por fora, ali alguns grupos, né? E ao mesmo tempo existem conflitos internos ali que vão desgastando, que vão corroendo o Império Romano por dentro, né? Vão enfraquecendo esse império. Então essas são as disputas de poder entre membros do exército, entre dirigentes ali políticos, senadores, tá? Entre bárbaros que são aliados aos romanos, que se voltam contra os romanos. Nós temos uma série de disputas de poder nesse período de crise. E aqui uma chave, né? Uma chave para a gente pensar. A diminuição da mão de obra escrava e a implantação do sistema de colonato. Porque é aquilo que eu falei, os romanos estão na República, no início do Império, eles estão crescendo, estão conquistando territórios, estão obtendo riquezas, estão obtendo mão de obra escrava, e tem um ciclo econômico aí que vai gerar riqueza. E no momento que tu não consegue mais suprir, abastecer Roma com esses escravos, tu começa a tirar a gente da frente de batalha para ter que fazer o trabalho que os escravos faziam. Né? Então, se tu tem uma alta produção com os escravos e não tem uma fazenda que trabalhasse 100 escravos, agora tem 10, tu vai diminuir a produção. Então, tu vai produzir menos. E se tu vendia o trigo, por exemplo, tu vendia o trigo, tu vai produzir menos, e a procura vai continuar alta, tu vai ter que aumentar o preço. Então, aqui tu vai ter um ciclo negativo, um ciclo econômico contrário. Tá? Também causado pela escravidão. Olha o que o Perry Anderson ele mencionou nesse livro, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Deixa eu mostrar aqui. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Ele está se referindo a Roma. O modo de produção escravo constitui a base definitiva para suas realizações, quanto para o seu eclipse. O que o Anderson está nos dizendo? O escravo, ao mesmo tempo que ele é o responsável pelo sucesso de Roma e do Império Romano, ele é o responsável pela sua derrocada. Tá? Então, a gente entendendo isso, a gente já entendeu 50% do assunto. Então, vamos lá, vamos discorrer sobre esses temas aí que eu falei. Vamos analisar com mais calma. Então, o período que eu selecionei aqui é o período que inicia em 235, ali, é o período assim, que a gente situa, né? Século III, é o século da crise, que inicia a crise do Império Romano. E entre 235 e 284, por exemplo, Roma teve mais de 20 imperadores. Isso aí dá um imperador a cada 2 anos, sabe? Tu não tem uma estabilidade política, ao mesmo tempo que tu está tendo um problema econômico ali com a diminuição do número de escravos, tu não consegue manter uma estabilidade, não tem continuidade. Quer dizer, entra o imperador e a maioria desses imperadores morreram assassinados. Por quê? Por causa dessas lutas internas.
né? Para vocês terem uma ideia, no ano de 238, Roma teve 6 imperadores. Quer dizer, o imperador, em média, não durava 2 meses. E ao mesmo tempo, rebeliões eclodiram nas províncias, né? Por exemplo, a Gália, que era uma região muito rica, ali onde ia mais ou menos a França, ali a Bélgica, a Gália proclamou sua autonomia entre 260 e 274. Quer dizer, no momento que tu perde uma província, tu perde o acesso às riquezas que ela te oferece. Né? E aí, como é que tu vai repor isso? Como é que faz? Tá? Essa que é a grande questão. Nesse período, no século III, nós temos 2 imperadores ali, o Cláudio e o Aureliano, e eles estão preocupados com a defesa do império, porque dentro do território romano nós temos muitas rebeliões, muitas revoltas bárbaras, né? Então eles estão lutando lá contra os bárbaros, né? Vencer os alanos no norte da Itália e os godos na Macedônia. Tá? Então eles estão vencendo ali, mas ao mesmo tempo que eles estão vencendo, eles estão também perdendo, e isso mostra como o império ele está envolvido em conflitos, né, em diferentes frentes. Né? Fazendo aqui uma analogia com a Segunda Guerra Mundial, até determinado ponto os nazistas estavam vencendo a guerra, só que eles abriram vários flancos de conflito, no leste, no oeste, no norte, no sul, que chegou o momento que eles não conseguiam mais sustentar esses conflitos todos. É mais ou menos o caso dos romanos. Quer dizer, vem de um lado, já está perdendo do outro, desloca batalhão para cá, tropa para lá. E muitas vezes esses exércitos romanos são formados por bárbaros. Essa aí é a questão. Então nós vamos dar atenção especial aqui para três imperadores que são fundamentais para entender a crise. É o Diocleciano, o Constantino e o Teodósio. Tá? Esses 3 imperadores aí, eles estão dentro desse período temporal que é considerado o período de crise do Império Romano. Então vamos lá. O Diocleciano, ele assume o poder em 284, né? Estamos falando depois de Cristo. E aí ele começa a fazer reformas para assumir as rédeas, para ter um certo controle. Então ele faz uma reforma administrativa, ele divide a administração em 4 partes, 4 regiões, né? 4 regiões, ele divide o império, cada uma governada por 2 generais. Então nós temos 4 chefes militares governando Roma em 4 regiões diferentes. 2 possuem o título de Augusto e 2 de César. Isso é chamado de tetrarquia, né? Governo dos 4. E ele procurou, o Diocleciano, reorganizar a administração e também o sistema tributário. O sistema tributário, fluxo de moedas, de riqueza. Depois do Diocleciano, né, que ficou 25 anos no poder, Diocleciano renuncia e ele reorganizou, de certa forma, aquilo que a gente chama, que os historiadores chamam de Baixo Império Romano. Tá? De Baixo Império Romano. Cuidado com essas expressões aqui, baixo, alto, né? Porque os historiadores gostam muito disso. Tem problema usar essa expressão? Não tem, desde que a gente saiba o que ela significa. Então o baixo sempre significa assim, o final de uma época, o período de decadência, e o alto é o contrário, é o início, o esplendor, o auge, né? Olha o que o Jacques Le Goff nos diz nesse livro aqui, Em Busca da Idade Média, na página 55. Esse tipo de nomenclatura, né, o alto e o baixo, esse tipo de nomenclatura remete a um raciocínio segundo o qual o alto é o antigo, o passado venerável que cria autoridade, enquanto o baixo é o recente, imperfeito, decadente. Tá? Então, quando a gente falar em Baixo Império Romano, é lá no final do Império, já é o período de crise. Tá?
Aí se falarem o Alto Império Romano, é o início do Império, o esplendor, o auge. Mesma coisa a Idade Média, a Alta Idade Média, é o início do período medieval. A Baixa Idade Média, lá a segunda metade, o final. Não esqueça, isso aqui eu estou falando só porque alguns concursos vestibulares utilizam essa nomenclatura, então a gente não pode ser pego de surpresa. Daqui a pouco eles não vão nos dar o período ali do ponto de vista dos anos, dos séculos, e vão falar em baixo e em alto. Se a gente nunca ouviu falar nisso ou não sabe, já se perde. Tá, mas e aí baixo, o que é? Então a gente tem que saber dessa nomenclatura, tá? Chamamos de Baixo Império o período final do Império Romano do Ocidente. Nós estamos tratando aqui do Império Romano do Ocidente, que é o império que vai terminar ali em 476, que é a data mais aceita entre os historiadores, né? E é caracterizado por sua decadência e queda, que eu estou falando aqui. Mas a história da Roma Antiga se divide em 3 grandes períodos que a gente não pode esquecer, que é período monárquico, período republicano e império. Tá? São esses 3 períodos. Aí alto e baixo é para complicar a vida do estudante. Bom, depois do Diocleciano, assume o governo o Constantino. O Constantino assume o governo. Como o império estava dividido em 4 regiões administrativas, quer dizer, no momento que o principal líder ele abandona, ele renuncia, ele morre, no caso o Diocleciano renunciou, os outros 4 vão disputar o poder, que foi o que aconteceu, né? Aí o Constantino faz uma aliança com um co-imperador, e o Constantino ele é aclamado pelas tropas romanas, pelo exército, como imperador. Só que lá na cidade de Roma tem um outro co-imperador lá, o Maxêncio, que diz, por que ele é o imperador? Por que não eu? Eu também sou. E se começa mais uma vez uma guerra civil. Constantino e o Maxêncio. E aí o Constantino vai vencer essa guerra civil, né? Romanos lutando contra romanos. No início do século IV, em 305, 306, o Constantino percebe que dentro do exército romano nós temos muitos cristãos, e aí o que Constantino faz? Ele acaba com esse negócio de tetrarquia, porque ele viu que isso aí, na realidade, estimula, segundo ele, um conflito, uma disputa de poder. Então ele vai querer agora unir novamente o Império Romano. E ele não quer dissenso interno. Então ele, percebendo que o cristianismo é uma religião que cresce muito dentro do Império, que o Diocleciano perseguia os cristãos, o Constantino vai deixar de perseguir os cristãos. E ele libera o cristianismo dentro do Império Romano através de um documento chamado Édito de Milão, no ano de 313 depois de Cristo, né? Já fizemos uma conversa sobre isso, está aqui no canal Conversando sobre História. Então Constantino ele quer unificar o Império, mas cuidado aqui, ele não torna o cristianismo a religião oficial. Ele aceita o cristianismo como mais uma religião dentro de tantas que existiam, né, no Império, porque se o Império é politeísta, né, e ele vai aceitar o Deus cristão junto com os deuses romanos, para um politeísta não tem diferença nenhuma tu acreditar em 10 deuses, em 50, em 100, 150, né, vai continuar sendo politeísta. Já ao contrário, né, se tu é monoteísta e acredita em mais de um Deus, tu já deixou de ser monoteísta. Então ele vai aceitar o cristianismo, no final da vida ele se converte lá ao cristianismo, mas os cristãos param de ser perseguidos. Esse momento aqui ele é muito parecido lá com o período da perseguição dos primeiros cristãos, na época do Nero, né, o período dos mártires. Quer dizer, vai ter no Diocleciano ali cristãos que preferem morrer do que abrir mão da sua crença. Ao mesmo tempo que o Constantino ele libera o cristianismo, ele transfere a capital do império para a cidade de Bizâncio, que ele vai remodelar, vai reformar a cidade e vai mudar o nome da cidade de Bizâncio.
ela vai se chamar Constantinopla. Cidade de Constantino, ali em 330 depois de Cristo, cidade de Constantino, Constantinopla, e vai passar a ser a capital do Império Romano. E vai ser a capital do Império Romano do Oriente, depois, quando for dividido, até 1453, quando ela é conquistada pelos árabes muçulmanos, e aí mudam o nome para Istambul, tá? Até hoje capital da Turquia. Mas o Constantino ele muda a capital ali por quê? Porque a cidade de Roma, em 330, ela já está sendo ameaçada por grupos bárbaros. Então ele muda também por uma questão de segurança, tá? Então Constantino unifica o império, libera o cristianismo e muda a capital. Bom, no ano de 380, ali, 379, Teodósio vai assumir o império. E o Teodósio, já no ano 380, ele vai fazer uma movimentação que ela é fundamental para a gente compreender essa transição aí da Idade Antiga para o período medieval. Em 380, ele transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Tá? O cristianismo agora não é mais uma religião apenas, ele é a principal religião, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele proíbe as crenças politeístas. Então nós temos uma inversão. O cristianismo agora de religião perseguida, ele passa a ser a religião perseguidora, né? E os politeístas agora passam a ser perseguidos. Tanto é que o Teodósio ele proíbe os Jogos Olímpicos dentro dos domínios romanos. Né? A gente sabe que os Jogos Olímpicos eram realizados em homenagem aos mortos e aos deuses. Né? Como os romanos não são mais politeístas, ele proibiu os Jogos Olímpicos. E o que ele fez com os templos pagãos? Ele destruiu? Não, os caras não eram bobo. Ele transformou em igreja cristã. Pega um templo pagão lá, templo de Dionísio, bota uma cruz em cima, está feita a igreja. Tá? Em 395, quando morre o Teodósio, o império ele é dividido em duas partes. Isso aqui é fundamental porque vai se manter, de certa forma, parte do Império Romano, e muitos historiadores falam em antiguidade tardia, porque eles consideram essa parte do Império Romano Oriental. Então o Império Romano é dividido em duas partes: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e é esse império que vem abaixo em 476, com a queda do Rômulo Augusto, e o outro império é o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, a cidade de Constantino. E quando o Rômulo Augusto é derrubado do poder, quem está dominando o Império Romano do Oriente é o imperador Zenon. Né? E o Zenon, inclusive, ele contribui para que o Rômulo Augusto caia. Tá? Então cai o Império do Ocidente, mas continua do Oriente, foi ser chamado depois de Império Bizantino. Aqui uma questãozinha, então, para a gente perceber como é que isso é trabalhado nos concursos aí vestibular, né? Nas provas do Enem. Ali, ó, deixa eu sair daqui. Vamos ver aqui. Uma questão lá de São Paulo, da FUVEST. Diocleciano e Constantino destacaram-se na história do Império Romano por terem: letra A, conquistado e promovido a romanização da Lusitânia, incorporando-a ao Império. Letra B, introduzido em Roma costumes religiosos e políticos dos etruscos. Bom, aqui a gente já pode perceber que as duas alternativas estão incorretas. Primeiro porque é aquilo que eu disse, Roma não está mais conquistando território. Roma está tentando manter o que tem e tentando não perder o que tem. Então não conquistaram nada nesse período. Tá? A Lusitânia ela foi conquistada só que lá na República, não agora. Então tá errada a letra A. E a segunda é o seguinte,
os costumes religiosos que foram introduzidos no período imperial são relativos ao cristianismo. É o cristianismo que é introduzido no período imperial, que foi o que eu disse, a ascensão do cristianismo durante a crise do império. E os etruscos se refere lá à formação da cidade de Roma, quando a cidade é fundada de acordo com a lenda do Remo e Rômulo, a lenda da loba, né? Então os etruscos, eles são um povo formador da cidade de Roma. É concedido à plebe defensores especiais, os tribunos da plebe que protegiam seus direitos? Também não. A questão dos direitos, ela é discutida muito discutida muito a questão dos direitos no período republicano, principalmente quando se refere à plebe, tá? E no início lá que os plebeus eles vão pleitear uma participação no exército, lá na monarquia, vão se retirar da cidade, vão deixar a cidade desprotegida, e aí vão adquirir alguns direitos. Entre esses direitos se encontra ali o cargo de tribuno da plebe, né? Os irmãos Graco, que depois os irmãos Graco que vão defender a reforma agrária, vão morrer por causa disso, tá? Então não é um período de discussão das leis, né? Que ali já tem outra lei, o direito romano, da chamada Lex Duodecim Tabulorum, né? Quer dizer, o que é essa lei aí? É a lei das 12 tábuas. Isso é lá do período republicano também, que as leis deveriam ser escritas, tá? Então a resposta aqui, obviamente, é a questão E. Por quê? Porque o Diocleciano e o Constantino, eles estabeleceram medidas visando deter a crise que abalava o império, tá? Uma questão relativamente fácil. Bom, agora vamos para outro ponto aqui, que, como eu falei, é um ponto fundamental, é uma chave para a compreensão dessa transição, vamos dizer assim, da antiguidade para a idade medieval, a história medieval. E aí cabe uma pergunta aqui: por que houve a substituição da escravidão pelo colonato? Nós vamos logo ver o que é colonato. Agora, no século V, ali, os anos 400 aí, ocorreu a equiparação de forças entre os povos bárbaros que estavam dentro do território romano e os romanos, né? Então é aquela coisa, tu não pode que o teu inimigo junte-se a ele. Os romanos, não tendo força para combater mais os bárbaros, permitiram que esses bárbaros ocupassem terras romanas. Permitiram, então foi consentido. Olha o que diz aqui no slide que eu selecionei. Sem a reposição de escravos e na tentativa de reverter o colapso da economia, muitos proprietários de terra adotaram o sistema de colonato, lá no século V já. Que é esse sistema? O sistema de colonato é um sistema de trabalho compulsório, obrigatório, que se desenvolveu em Roma, mediante o qual escravos, plebeus, soldados, guerreiros, camponeses aceitavam trabalhar em grandes propriedades agrícolas em troca de uma porção de terra, em troca de proteção e parte dos frutos da produção. Então é assim, eu te dou a terra e tu entra com a mão de obra, tá? Porque de nada adianta eu ter terra e não ter mão de obra para trabalhar. Eu tenho uma grande fazenda aí e está crescendo mato porque não tem quem trabalhe nela. Então eu vou ceder a minha terra, vou dar proteção para esses colonos que vão trabalhar na terra, mas em contrapartida esses colonos eles vão me dar uma parte do que eles produzirem. Isso se chama o colonato. É uma troca, é um negócio, é acordado, né? Às vezes essa parte que o proprietário ganha nem é em produto plantado, produzido ali, é em mão de obra mesmo. O cara construiu pontes, construiu estradas nas minhas terras. E quando eu preciso também me defender, eu preciso fazer uma guerra, eu vou contar
com a colaboração dessas pessoas que estão produzindo na minha terra. Tá? Esse é o colonato. Nesse livro aqui, ó, História Medieval, do Marcelo Cândido da Silva, ele mostra que lá na Idade Média, muitos proprietários, muitos senhores de terra são descendentes dos patrícios romanos, que eram os donos do poder em Roma, das famílias dos senadores lá. Tá? Agora, um dado muito importante, ó. Com o passar do tempo, na Idade Média, nós temos o regime de colonato em substituição ao regime de escravidão. Mas isso não significa que deixou de existir escravos. A história não é assim que funciona, né? Ah, agora surgiu o colonato e não existe mais escravo. Não é assim que funciona, né, a história. Tanto é que escravo existe até os dias de hoje. Seguidamente a gente vê a Polícia Federal aí. Ah, a polícia entrou numa propriedade rural e tinha lá 12, 15 pessoas trabalhando em regime de escravidão. Então o que significa é o seguinte, que diminuiu a quantidade de escravos e agora nós temos os colonos ali, que depois vão se transformar em servos. Vão trabalhar no regime de servidão, por enquanto no regime de colonato. Tá? Mas deixou de existir, porque daqui a pouco acham um escravo lá na França, numa regiãozinha. Ah, mas o professor disse que não existia mais escravo no período medieval. Escravidão continuou existindo, mas agora é exceção. É o mesmo exemplo das moedas. Tinha um império que centralizava o poder e controlava a economia. Então o império ele regulava ali as moedas, a prata, o ouro, as relações de troca, as relações comerciais. No momento que o poder está descentralizado, né, que essa é uma característica do fim do Império Romano, a descentralização do poder, que vai ser a característica medieval, cada região tem a sua moeda. Então tem região que nem usa moeda. Então a moeda que vale aqui não vale lá. Então vai ter uma diminuição da circulação de metais. E aí vai ter troca ali de relação de escambo. Tá? Uma troca uma mercadoria, um produto por outro. Né? Mas também não significa que não existia mais moeda. A moeda continua existindo, só que agora não é mais a regra, é a exceção. Então outra questão aqui, ó. Porque já estou dando algumas pistas. Quando termina o Império Romano, que centralizava o poder ele passa a ser descentralizado. Cada regiãozinha agora vai ter o seu rei ali, o seu chefe local. Então a descentralização do poder é uma característica. A outra característica é a ruralização. Por quê? Porque a principal função da cidade, da urbis antiga, é oferecer segurança a quem vive ali, ao cidadão. Oferece segurança, claro que não é só isso. Oferece lazer, entretenimento, vida social, tem teatro, tem o mercado, que é o espaço ali onde as pessoas que produzem na zona rural trazem os produtos no mercado para comercializar. Até hoje, né? Geralmente a cidade grande possui um mercado, né? O mercado central. Vai ali em Joinville, tem um mercado central lá no centro da cidade. Vai em Florianópolis, tem um mercado. Vai em Porto Alegre, tem um mercado. Ali que se estabelece as trocas, o comércio. Né? Cidade grande tem shopping, né? O que é o shopping? É um centro de comércio para reunir as pessoas para comprar, para vender, para consumir, para se reunir, né? Ali no mercado não é só negócio que se faz, se arruma até casamento no mercado. Mas então a cidade não é só a segurança, mas segurança é a essência. Não tem segurança, não tem mercado, não tem nada. Então agora, na Idade Média, uma característica vai ser a ruralização. O mundo vai se tornar mais rural do que urbano. Ou seja, as cidades vão perder a importância que elas tinham na antiguidade. Ah, não vai mais existir cidade? Claro que vai existir cidade. Mas ela não vai desempenhar mais aquele papel que ela tinha. Então, olha aqui, ó, sobre a ruralização da economia, ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais e eficientes impostos? Não.
No momento que tu está descentralizado, não vai cobrar imposto mais eficiente. E até vai ter mais distância, vai ser tudo mais complicado. Foi a causa principal da falta de escravos? Também não. A falta de escravos ela se dá devido a Roma não vencer mais as guerras. Não por causa que eles foram trabalhar. Não tinha gente, vamos nós lá para o campo. Não é isso. Foi consequência da crise econômica e da insegurança. Olha a palavrinha aqui, ó, insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Sim, está correto. Letra C. Incentivou o crescimento do comércio? Não. A cidade ela reúne e incentiva o comércio. Quanto maior a distância na zona rural, mais difícil é comercializar. Os contatos são mais difíceis. Proporcionou às cidades aumentos de riqueza? Nesse período aqui, não. A gente tem que sempre contextualizar o período que nós estamos estudando. Então é a letra C, foi a consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões bárbaras. Vamos falar um pouco das invasões bárbaras, então. Havia conflitos envolvendo Roma e os bárbaros. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado grande também. Aqueles que os romanos chamam genericamente de bárbaros, então os romanos estão jogando todo mundo no mesmo balaio. São grupos muito diferentes, são grupos diversos entre si. Eles eram diferentes e disputavam territórios através de alianças e inúmeros conflitos. Então tu vai ter ali bárbaro associado a bárbaro lutando contra romano. Tu vai ter bárbaro aliado a romano lutando contra outro povo bárbaro. Tu vai ter bárbaro lutando contra o povo bárbaro lutando contra romano. Então são inúmeras configurações. Por quê? Porque nós estamos falando de vários grupos aqui. Não estamos falando apenas de dois grupos, como dá a entender isso, romanos e bárbaros. Tem dois grupos, romanos? Não, bárbaros é uma enormidade, uma gama muito grande de grupos com diferentes religiosidades, diferentes idiomas. E a gente entendendo isso, a gente compreende muito desse assunto, tá? Mas muito mesmo. E aí, assim, onde é que começa essa questão dos bárbaros? É lá na Grécia. No século VI a.C., os gregos inventaram essa ideia, essa noção de bárbaro, para definir o não grego. Quem é o não grego? O não grego é o cara que não fala a língua grega. Mas não é só isso. O não grego ele não compartilha da cultura grega. Ele não vai no teatro, ele não lê o Homero, ele não lê a Odisseia, não lê a Ilíada, ele não vai nos templos. Então é um cara que não compartilha da religiosidade grega, não fala a língua, não compartilha a cultura nem a religião grega, tá? Os valores, nada. E com as guerras médicas, os gregos e os persas, isso passou a significar o bárbaro o bárbaro é o contrário de civilizado. Então, quem não é bárbaro é civilizado. No caso, civilizado eram os gregos, né? Ainda que nem sempre isso denote ser superior ou inferior do ponto de vista cultural. Porque os gregos, eles conheciam os egípcios, e os egípcios, de acordo com essa ideia grega de bárbaro, os egípcios são bárbaros. São bárbaros, né? Mas os egípcios não falam o grego, não compartilham da cultura nem da religiosidade grega. Ainda que são até, segundo alguns gregos, superiores aos gregos. O bárbaro era aquele que era que nem os animais, ele falava palavras sem sentido, né? Fazia sons sem sentido, bari, 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 né? Daí bárbaro. E os romanos, eles vão copiar essa ideia, eles vão tomar ela emprestada, vamos dizer assim. No século XIII, 2 a.C., no período republicano, os romanos vão levar para dentro de Roma essa ideia de bárbaro. Só que os romanos, vai ser mais fluida a coisa. Porque os romanos, assim, ó, o romano, aí eu vejo muita confusão. O bárbaro é o cara que está fora das fronteiras romanas. O bárbaro é o cara que não fala o latim. Não, é tudo isso e não é nada ao mesmo tempo, porque para os romanos, a noção de bárbaro é muito fluida. Então, se o cara ganhou lá a cidadania romana e o cara não fala latim e nem conhece nada sobre Roma, ele é considerado não bárbaro.
Tá? Então isso aí vai ser muito relativo ali, mas a gente tem que saber que às vezes essa noção se refere a quem está fora da fronteira de Roma, a quem não tem a cidadania romana, aos escravos, para os romanos vão ser os escravos que não são livres, são bárbaros. Tá? Ao cara que não fala latim, apesar de que às vezes o cara que fala latim ele tem a cidadania romana, então ele não é bárbaro, ele é considerado romano. Então a gente tem que sempre estar cuidando para ver em que contexto está sendo feita essa discussão. Lá no Império do Caracalla, por volta de 212, o Caracalla vai dizer, não, agora, a partir de agora todos os homens livres dentro do Império são considerados cidadãos. E aí? Aí tem visigodos lá dentro do Império, aliado aos romanos, que não falam latim e são cidadãos romanos. Tá? E isso que o Caracalla fez, o imperador Caracalla fez, vai desestimular muita gente a participar do exército também. Por quê? Porque quem lutava no exército ganhava o título de cidadão. Às vezes, né, como recompensa, ou pelo fato de estar ali representando Roma. E agora não, eu não luto no exército, eu sou livre, eu sou cidadão, não tenho vantagem nenhuma de estar arriscando minha vida, estar lutando aí nas fronteiras. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com esse termo aqui, porque povos bárbaros dividiam-se em vários grupos com grandes diferenças culturais. Eram anglos, saxões, visigodos, ostrogodos, né, os godos do leste, os godos do oeste. Daí que vem a cultura gótica dos godos, né, dos visi e dos ostrogodos, os góticos. Os povos vândalos, francos, suevos, burgúndios, lombardos, alamanos, érulos e etc. Então, vários grupos. As informações que nós temos hoje desses grupos, elas vêm de textos escritos por quem? Pelos próprios romanos. Isso dificulta um pouco a pesquisa, porque daí os romanos vão exaltar os romanos, né? Porque o bárbaro às vezes é o inimigo. Mesmo que seja o aliado, ele não é um... ele ganhou a cidadania lá, mas ele não é como a gente aqui. E muito se descobriu hoje através de pesquisa arqueológica. Ó, isso aqui, ó, o autor está discutindo agora a noção aqui de invasão, que a gente tem que ter cuidado com essa palavra. A instalação dos grupos de bárbaros no interior do Império, então o Império tem um vasto território ali, praticamente toda a Europa. A instalação dos grupos bárbaros nem sempre ocorreu de forma violenta. E como esses grupos não constituíam conjuntos étnicos homogêneos, não eram iguais, o uso da expressão invasões bárbaras não é mais apropriado para se referir ao fenômeno que observamos no mundo romano. O termo invasões supõe, além do mais, a existência de um movimento coordenado, que não ocorreu. Aqui o autor está discutindo a noção de invasão, né? Mas, de certa forma, os historiadores trabalham com dois termos: invasões e migrações. Então a gente tem que sempre estar atento para isso. Por quê? Se os visigodos estão dentro do Império Romano, com autorização dos romanos, dentro do território, eles não invadiram. Como é que eles vão invadir se foi consentida a entrada deles? Agora, por sua vez, os hunos, que atacaram os domínios dos romanos de modo coordenado, eles invadiram, fizeram uma invasão. Então a gente tem que sempre cuidar disso, né? E o livro didático ali às vezes fala, quando os romanos conquistando territórios, a expansão de Roma, né? Quando é o contrário, é os bárbaros conquistando territórios, é a invasão, aí não é a expansão bárbara. Tá? Então a gente tem que pensar no significado das palavras. Olha aqui, ó, a crise, agora sim, ó. Então, no primeiro momento da crise, nós temos crise interna de Roma para manter essas fronteiras e muitas lutas ali com povos bárbaros. E agora, no século V, nos anos 400 ali, os romanos começam a perder essas batalhas, essas guerras, essas lutas aí, né? E isso vai acelerar lá a falta de mão de obra escrava. Em 410,
a cidade de Roma é saqueada pelos visigodos. Os caras entram dentro da cidade de Roma lá e saqueiam a cidade. O primeiro reino bárbaro que se tem notícia é o reino dos godos, estabelecido já em 418, no sudeste da Gália, próximo onde hoje é a cidade de Bordeaux. Quer dizer, se os romanos tinham esse território, já não tem mais, perderam. Em 455, é a vez dos vândalos invadirem Roma. Olha só, em questão de 40 anos ali, a cidade foi 2 vezes saqueada, roubada, né? Durante 15 dias os caras permaneceram dentro da cidade, lá incendiaram a cidade, estragaram, quebraram tudo, daí o termo vândalos, né? Praticaram vandalismo e capturaram muitos romanos. Olha, a lei dos romanos não ter mais escravos, não está sendo difícil de obter escravo, agora estão sendo escravizados. Os burgúndios, outro povo bárbaro, se estabeleceu na França por volta de 456. No século VI, lá, aí sim, os francos passaram a atacá-los, anexaram o reino dos burgúndios. Né? Tem até a região da Borgonha lá na França. Os vândalos construíram um reino no norte da África em 439, que pertencia aos romanos, perderam lá também. Né? Justiniano, que era o imperador do Oriente, colocou fim a esse reino. Mas vocês estão vendo como que os romanos estão sofrendo derrotas, aqui estão tendo um grande revés em relação aos povos bárbaros. Esses reinos bárbaros, esses povos, mantiveram e adaptaram a administração romana, inclusive aprenderam muito da arte de governar, da arte de guerrear com os próprios romanos. O latim permaneceu sendo a língua oficial. Muitos bárbaros não falavam latim, mas muitos falavam latim. E até a data, o calendário que o Júlio César lá organizou, era a mesma utilizada. Ou seja, tanto é que na arqueologia, às vezes os arqueólogos têm dificuldade para saber se o povo era bárbaro ou era romano, tão parecido que são. Por quê? Porque os bárbaros incorporaram muito das técnicas romanas de governança, da cultura romana. Então tem muita semelhança entre um grupo e outro. Bom, chegando ao final do nosso estudo aqui, aí sim, é a data consagrada, tá? Ainda que alguns historiadores trabalhem com outras datas, essa aqui é a mais aceita entre todos. Em 4 de setembro do ano de 476, Rômulo Augustulus, né, que era pequeno Augusto, o último imperador romano do Ocidente, foi deposto por Odoacro, chefe dos Érulos, e esse episódio ficou conhecido como a queda do Império Romano. E esse fato aqui em 476 é o divisor ali de 2 épocas, é o final da Idade Antiga, da História Antiga, e o início da Idade Média. Ainda que esses marcos, essas datas servem só para nós compreendermos melhor o assunto, tá? Não eram datas aceitas por quem vivia naquela época, lá não tinha nem ideia do que era isso, é construído muito depois. É só para facilitar a nossa compreensão. Porém, antes da queda de Roma, que nós já chegamos aqui no final, né? Agora vamos pro pós-fácil aqui. Vindo do Oriente, outro povo bárbaro pressionava as fronteiras do Império atacando os bárbaros germânicos. Tem muitos autores que chamam os bárbaros de germânicos, né? Porque os visigodos, os ostrogodos, os francos eram todos germânicos. Que povo era esse? Então, olha aqui, os hunos. Vieram lá da Mongólia, lá do Oriente, do Extremo Oriente, exímios cavaleiros. Eu sempre digo, os hunos inventaram uma cela que eles ficavam presos no cavalo, eles podiam se movimentar com arco e flecha ali, tinham força, tinham velocidade, não paravam de cavalgar nem para almoçar. Cortavam um naco de carne, um bife, botavam debaixo da sela do cavalo e ia cavalgando. O contato daquela sela com a carne, roçando na pele do cavalo, o cavalo ia suando, salgando a carne, e assando ela ali, ficando assada aquela carne, eles iam comendo aquilo. Deveria ser uma delícia. Em 129 a.C., os hunos atacaram Pequim. Olha, China já era grande naquela época, né? A China não é de hoje. Atacaram Pequim. Em 311 d.C., esses caras estão aqui na Europa promovendo ataques. Olha, 311.
século IV, contra grupos bárbaros, alanos, ostrogodos e visigodos. Então é bárbaro dentro do Império Romano sendo atacado por bárbaro de fora do Império Romano. Os hunos. E esses caras botaram terror, como se diz. Por causa dos hunos foi inclusive construída a Muralha da China. Tá aí a Muralha da China, né? Não adiantou nada, eles continuaram atacando lá, mas construíram a Muralha da China por causa dos hunos. Muitos bárbaros penetraram o território romano pressionados pelos hunos. Outros bárbaros, como eu disse, já estavam em terras do Império. Vindos da Ásia, os hunos derrotaram primeiramente os ostrogodos em 375, depois os visigodos. Fugindo dos hunos, que tinha lá o chefe, o Átila, o rei dos hunos, fugindo dos hunos, os visigodos atravessaram o Danúbio, que era a fronteira natural do Império Romano, e se refugiaram nas terras do Império, tendo permissão dos romanos para isso, né? Porque os romanos queriam até se aliar com esses visigodos para combater os hunos que estavam ameaçando terrivelmente o Império. Depois, os próprios visigodos que estão dentro do Império, lá em 410, como a gente viu, atacam as cidades romanas e a cidade de Roma, acabam saqueando a cidade de Roma. E os hunos eram terríveis, né? Barco e flecha, cavalo, velocidade, força. Era um bando terrível. E eles pegavam um cadáver e esfregavam no corpo assim para ficar com cheiro de carniça para intimidar os adversários. Tá? Então eles pressionam os bárbaros contra a capital, a cidade de Roma, e esses bárbaros acabam saqueando os romanos. E aí nós temos aqui, ó, uma imagem ali, o Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente, movimentação dos diversos grupos bárbaros dentro do território romano, a divisão da Roma, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Aqui o rio Danúbio, a fronteira natural do território romano. Os hunos vieram lá do Oriente, né? E foram atacando os povos bárbaros ali, quase que chegaram na cidade de Roma. Olha lá, ó. Território ali dominado pelos hunos. Não se mantiveram muito tempo lá, mas dominaram uma grande faixa de terra ali, circulando, eram povos nômades, cavaleiros, né? Circulavam por ali. Aqui. Saiu lá. Bom, e aí para encerrar essa nossa aula aqui, o que sobrou? O que sobrou depois do Império Romano? Terminou, não tem mais o Império Romano do Ocidente, tem só o Império Romano do Ocidente. O que sobrou? Sobrou o que vinha crescendo durante o Império? O cristianismo. Então nós temos agora, sobram duas coisas ali. Nós temos agora o cristianismo, que era a religião do Estado romano. Alguns povos bárbaros já tinham se convertido, quando eu falei que eles incorporaram a cultura romana, estavam incorporando também a religião cristã. Alguns povos bárbaros haviam incorporado o cristianismo. O cristianismo ele vai ser coordenado pelos bispos e pela figura do Papa. Então ele tem lá uma organização monárquica. E tu vai ter a Igreja Católica como uma grande força que começa a se apresentar e lentamente ela vai tomando conta do mundo europeu, do mundo bárbaro. Então vai se expandindo até chegar lá no século IX, lá nos vikings. Os vikings lá vão ser os últimos a se converter ao cristianismo, no norte lá da Europa, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, mas vão se converter ao cristianismo. Lentamente ele vai se expandindo. E a outra questão que sobra ali, né, que sai dessa crise, é o cristianismo por um lado e os reinos bárbaros por outro. Agora, onde era território romano, agora vai ser formado um reino bárbaro. Logo, logo, nós teremos um grande reino poderoso ali que vai surgir na Gália, que serão os francos. Mas aí esse aí já é um assunto da nossa próxima aula, porque aqui nós já chegamos na Idade Média, bárbaros, francos em especial, e cristianismo, catolicismo.
já estamos dentro da Idade Média e da Alta Idade Média, que é o surgimento desses, é a consolidação desse mundo bárbaro no continente europeu. Tá bom? Essa é a nossa aula sobre crise e queda do Império Romano. Já estamos na Idade Média, então deixo aqui um grande abraço do professor Carlos e até a próxima aqui no nosso canal Conversando sobre História. Um forte abraço!